A chave para o sucesso nos negócios é perceber para onde o mundo está indo e chegar lá primeiro. Começamos nosso episódio de hoje com essa fala do famoso empresário, criador da Microsoft, Bill Gates. Durante muitos anos, foi o homem mais rico do mundo. Fique com a gente para mergulhar no tema tecnologia e e-commerce, agora mesmo. Esse é o podcast Não Custa Pensar, o podcast para quem não tem medo de pensar. Eu sou Henrique Fernandes, consultor e escritor, e hoje estou aqui com o nosso companheiro Alex Takayama no papel de entrevistado, que é pós-graduado em tecnologia e criador da empresa Neomacro. Olá pessoal, com mais de 2 décadas de experiência aí no desenvolvimento de soluções de tecnologia, eu tenho acompanhado a transformação do mercado digital brasileiro aí desde os primeiros passos, né? À frente da Neomacro, que é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções de e-commerce, desde 2016 eu tenho me dedicado a ajudar empresas, então, a construírem uma presença digital efetiva e verdadeiramente integrada com seus processos. No episódio de hoje falaremos sobre o e-commerce e sua enorme importância nos dias atuais. Para não chegar tarde às compras, fique conosco até o final. Alex, não fosse o comércio eletrônico, com essa ataxia que me impede a locomoção, eu morreria de fome. Você também deve comprar tudo pela internet, não? Ou em casa de ferreiro, o espeta de pau? Não, Henrique, eu compro muito pela internet. Nossa, acho que se eu fosse fazer um balanço atualmente, provavelmente mais de 50% das coisas eu compro pela internet, das necessidades que eu tenho em casa. Só não compro mesmo quando não tem como, né? É uma coisa que você precisa provar ali, você tem uma dúvida, quer ver o produto físico na sua mão, mas com certeza detesto filas, né? Então a internet ajuda muito nisso, né? Sem dúvida. E também a gente consegue de vez em quando uns precinhos bem mais camaradas, né? Com certeza. Consequentemente, o comércio eletrônico, ou e-commerce, é a ação de comprar ou vender pela internet, sejam produtos ou serviços. Inclusive, foi o e-commerce que salvou várias vidas durante a pandemia de Covid-19, ao permitir que pessoas com comorbidades, como no meu caso, conseguissem sobreviver fazendo suas compras necessárias, bem como permitiu também a continuidade de inúmeros negócios que, do contrário, teriam fechado suas portas. Alex, pode nos falar um pouco mais sobre esse tema tão amplo e interessante? Claro, Henrique, hoje existem muitas formas de se vender pela internet, né? Só para dar alguns exemplos, nós temos as lojas virtuais, que são geralmente os sites de uma marca específica, os marketplaces, que são sites que comercializam produtos de múltiplas marcas ou lojistas. As redes sociais são também grandes vitrines, né, para exposição de produtos e serviços, e muitos negócios digitais são também fechados pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Telegram, né? Enfim, sempre que existem duas partes comprando ou vendendo produtos na internet, independente da plataforma, a gente pode chamar isso de comércio eletrônico. Ah, interessante, interessante. E como você vê a evolução do e-commerce no Brasil, desde que começou a atuar nesse setor? Olha, Henrique, eu comecei a trabalhar com e-commerce nos anos 2000, né? O cenário digital brasileiro era muito diferente, né? Tudo ainda estava engatinhando naquela época. Era um momento que os desafios eram como colocar um site no ar, né? Não era nem como vender ainda na internet. Mas na Neomacro, desde 2016, né, a gente acabou focando, então, nesse aspecto do comércio eletrônico, e legal. A gente ajuda as empresas não só a vender online, mas também a fazer isso de uma forma integrada, né? Muitas empresas possuem sistemas internos, e a integração de todos esses sistemas com a plataforma de e-commerce é o que realmente possibilita escalar um negócio, né? Sim, sim. E quais são os erros mais comuns que você observa quando empresas decidem entrar no mundo digital? Olha, o primeiro grande erro
é pensar que um e-commerce ele é só ter um sitezinho que faz vendas, né? Na realidade, o comércio eletrônico ele é muito mais que isso. O comércio eletrônico ele é um ecossistema muito complexo, né? De diversas ferramentas e processos que eles precisam trabalhar em sintonia, né? Quando qualquer parte desse sistema não está bem ajustado, todo o resto acaba sendo impactado, né? Então, se você tem um site de e-commerce, uma loja virtual que não está integrado com o seu controle de estoque, você pode acabar vendendo um produto que você não tem para entregar para o seu cliente. Se você tem um RP, pois é uma situação muito chata, né? Se você tem, por exemplo, um sistema de faturamento que lança novas fiscais, também não está integrado com o seu site, o tempo que você vai demorar para lançar a nota e atender aquele pedido, para poder despachar, colocar na transportadora, para chegar na casa do seu cliente, também vai ser estendido. Então, a integração de sistemas é essencial. Sim, sim. E os clientes realmente estão cada vez mais exigentes, e sinceramente eu acho que estão no seu direito, né? Porque afinal de contas, eles dependem disso, né? Existe um momento ideal para uma empresa começar a vender online? Não existe, Henrique, mas a nossa recomendação aqui é que todas as empresas comecem sua operação de comércio eletrônico de uma forma menor e vai escalando essa operação de forma gradual, né? O importante é entender que o ambiente digital ele tem suas próprias regras e exigências, né? O cliente ele tem umas expectativas bem diferentes do que os clientes de loja física. E geralmente essas expectativas elas são muito altas, né? Muito mais altas do que no mundo físico. As empresas elas precisam estar preparadas para atender essas exigências desde o primeiro dia de operação de e-commerce, né? Sim, sim, isso é muito importante. Você falou uma coisa aí, eu me lembrei. Eu, por exemplo, quando a única coisa que efetivamente eu acabo não comprando via e-commerce são calças. Porque as calças têm todo um problema de barriga, comprimento, então tem que ficar esperto. Mas o resto, meu amigo, remédios, comida, café, que não pode faltar, e tudo isso, não tenho Sim, dúvida. verdade. Tudo via e-commerce mesmo. Sim. Olha, roupas, eu compro muitas roupas online, tá? Inclusive para minha família, para meu filho, né? Eu tenho um filho pequeno, a gente compra muita coisa online realmente. Eu acho que estão vindo algumas inovações muito interessantes, por exemplo, essa questão da realidade aumentada, né? Sim. Que até itens que eu não pensava comprar no passado, eu tenho comprado, como por exemplo móveis. Então, hoje em dia, você já vê que é possível você apontar seu celular para uma parede da sua sala e tentar entender como seria um móvel que você quer comprar ali naquela parede, né? Legal, Então, legal. as Com coisas estão dimensões, avançando. né? Exatamente. Então, as coisas estão avançando muito rápido. Bacana, bacana mesmo isso. Eu ainda não tive a oportunidade de utilizar essas ferramentas na compra, mas valeu a dica. Quais são os elementos essenciais que uma empresa precisa ter hoje para começar a vender online? Acho que o sucesso no e-commerce ele depende de 5 pilares, tá? Então, primeiro seria uma plataforma bem estruturada de vendas, né? Uma equipe preparada para atender esses pedidos, né? Então, tem que estar todo mundo treinado, conhecendo não só a plataforma, mas também o processo. Um sistema eficiente de atendimento ao cliente, então atender, resolver perguntas, né, responder perguntas ou questionamentos é algo essencial aí no e-commerce. Os clientes, você precisa lembrar que os clientes eles não estão vendo o seu produto, né, físico, então você tem que estar preparado para oferecer informações talvez adicionais que faltaram no site, isso é muito importante. Uma logística bem planejada para a gente conseguir entregar aí os produtos com a maior eficiência na casa do cliente e uma estratégia clara de divulgação, né? Senão acaba acontecendo que eu gosto de falar aquele efeito da loja que você abre no shopping, né? Um stand que você abre no shopping, mas está ali num cantinho do shopping e ninguém passa por lá. Você tem que saber divulgar sua loja também, né? Exatamente, isso é ponto-chave.
Como uma empresa pode se preparar para oferecer uma boa experiência ao cliente desde o início da sua operação? Sim, a empresa precisa compreender que o ambiente digital, que no ambiente digital a velocidade e a transparência são muito importantes, né? O cliente online ele espera essas respostas rápidas. A gente se acostumou a isso, né? Com todas essas ferramentas que a gente tem hoje, né? Até com o advento do WhatsApp, né? Dessas mensagens instantâneas, do chat. Essa é uma expectativa real dos clientes, que eles sejam atendidos e tenham seus problemas resolvidos no menor tempo possível. Então, essa agilidade, ela é essencial, ela não é, um requisito a mais ou um diferencial para a sua empresa, ela é essencial para que você consiga manter realmente sua clientela. Ou seja, desde o início você já precisa ter isso em mente. Nem adianta começar de outra maneira, não, senão você vai acabar queimando o seu negócio. Não adianta. Se você for receber ali uma pergunta do seu cliente que está interessado em comprar o seu produto, você for responder no dia seguinte, em 2 dias, você já perdeu Perdeu aquela a venda. venda, bem Perdeu a lembrado. venda. E qual é o Exatamente. maior gargalo que as empresas enfrentam ao crescer no ambiente digital? Com certeza, Henrique, o maior desafio é a integração de sistemas, né? As plataformas de e-commerce, elas muitas vezes não conversam com todos os outros sistemas da empresa, então criar essa integração entre a plataforma de e-commerce com o RP, com o CRM, com o sistema de logística, com o sistema de atendimento é fundamental, é muito importante, né? Senão, o que, que acontece? Acaba com situações onde surgem processos manuais, você vai acabar tendo exceções que vão acabar se multiplicando, e aí toda a eficiência da sua operação despenca, né? E aí o E resultado leva disso acaba trabalho, sendo uma né? experiência muito ruim. Com É. certeza, ainda tem também essa questão que pode aparecer também do retrabalho. Todo pedido que você operacionalmente errar é um pedido que ele é passível de devolução, né? Então, se você mandou, a pessoa comprou um produto do tamanho M, você mandou um P por engano para casa do cliente, vai acabar te gerando mais custo, Sim. retrabalho. Então, tudo isso é muito ruim. Por isso que a integração entre os sistemas é de suma importância para você conseguir crescer no digital. E as empresas precisam ter em mente isso que a gente sempre fala da questão dos custos. Afinal de contas, cara, qualquer gasto extra por um retrabalho, por uma atividade mal executada, por uma integração mal realizada, meu amigo, isso tudo daí vai lá para o balanço. Isso é débito, meu amigo, é gasto. Consequentemente, a empresa vai sofrer por não ter feito a lição de casa, como diríamos, né? Com certeza. Um exemplo que eu posso dar, né, nós já tivemos aqui alguns clientes que iniciaram no comércio eletrônico de maneira aí totalmente aventureira, digamos assim, né? Hum. Claro, vou abrir meu site, publicaram ali um catálogo legal de produtos, publicaram um site, mas não tinham essa integração entre os sistemas. O que, que aconteceu? Tudo funcionou muito bem no começo da operação, porque tinha uma pessoa que ia lá, entrava na plataforma, copiava o pedido, lançava a nota manualmente, só que aí começou a ter 100, 1000 pedidos, já não conseguia mais fazer, né, aquela operação de uma maneira tão eficiente, demorava muito, ou então começaram a surgir justamente os erros operacionais que você acabou de citar, né? A pessoa, na hora de copiar um endereço, copiava errado e o produto chegava errado para o cliente, ou então selecionava um produto que não foi exatamente o que a pessoa comprou no site. Então, ter esses sistemas que se conversam garante toda essa agilidade, né? Sim. E como nós trabalhamos muitos anos juntos, Taca, e efetivamente essa questão do retrabalho, de inserção manual de dados, cara, a cada vez que você tem que refazer alguma coisa, é mais uma fonte de erros que está aparecendo. Uma possível fonte de erros que vai te dar dor de cabeça lá na frente, né? Com certeza. Que dicas você daria para empresas que querem aumentar sua taxa de conversão?
Olha, parece simples, mas é fundamental que a empresa coloque o cliente no centro de tudo, né? É importante fornecer informações claras sobre os produtos, manter um canal de comunicação aberto, ter uma política de troca transparente e cumprir tudo que você promete, né? Ali no site tem que estar tudo bem descrito e não só descrito no papel, né? O papel aceita tudo, como a gente fala, né? O site aceita tudo, né? Mas assim, uma vez que você prometeu, você realmente cumprir, né? É uma coisa que realmente as empresas precisam ter em mente. Você não está ali brincando, aquilo lá é uma responsabilidade enorme. E efetivamente, a partir do momento que você se predispõe a fazer alguma coisa, você tem que fazê-la e fazê-la bem feito e no prazo correto, né? Então eu diria que isso daí para o e-commerce deve ser algo assim terrivelmente fatal caso não seja atendido, né? Com certeza, E, com certeza. e continuando, quais são as principais métricas que uma empresa deve acompanhar nesse processo todo? Olha, Henrique, as métricas elas evoluem, né, conforme a maturidade aí do comércio eletrônico, né, do negócio. Mas se eu pudesse escolher algumas, eu acho que no início o foco fica muito no faturamento líquido da loja e no retorno dos investimentos que você colocar em marketing. Eu acho que esses são os dois maiores números que você tem que ficar de olho no início das operações. E aí, Legal. conforme o seu negócio for aumentando de dimensão, ele for crescendo, aí você pode sofisticar um pouco mais esses indicadores, né? E aí eu diria que o custo de aquisição do cliente e o valor do tempo de vida do cliente, eles vão ganhando mais protagonismo, né? Interessante. É praticamente uma aula que eu estou recebendo aqui de e-commerce. E o que diferencia um e-commerce bem sucedido? Isso daí é uma coisa que todo mundo gostaria de saber. Sim, todo e-commerce de sucesso tem profissionais que entendem realmente do que estão fazendo ali, da venda online, e não só de estratégia empresarial, né, mas entender que o e-commerce é um canal mesmo de vendas e assim tão representativo quanto todos os outros canais, né? É preciso estar muito bem preparado ali para os desafios específicos do digital. E isso você atinge aí com profissionais qualificados, né? Já temos aí muitos anos de e-commerce no Brasil, né? Da história do e-commerce, então existem muitos profissionais muito bem qualificados no mercado e construir esse time é com certeza o diferencial das empresas bem-sucedidas. E sinceramente, essa questão do e-commerce em termos de Brasil deve ser genético. O Brasil deve ter uma preponderância genética para isso, né? Devido às grandes distâncias que existem no país, ou até mesmo dentro do próprio estado, né? Nós vemos que São Paulo mesmo tem distâncias que são maiores do que em alguns países europeus. Então, tanto a É questão da verdade. logística como a questão do e-commerce são um fator sine qua non aqui, né? Para vamos dizer assim, para a economia nacional. Sim, com certeza. E nesse sentido, né, já que estamos falando sobre essa questão de distância, toda essa questão, como você vê o futuro do e-commerce no Brasil? Sim, Henrique, o mercado brasileiro ele é gigantesco, né? E ele está em desenvolvimento, né? Temos desafios aí importantes em áreas como o omnichannel e a adoção da inteligência artificial para as grandes empresas. E aí, Uhum. para quem gostaria de saber mais, o omnichannel ele é justamente a experiência integrada, né, de venda. Então, você vê um produto às vezes no site e finalizar essa compra numa loja ou vice-versa, né? E eu acho que para as empresas menores ainda são desafios a estratégia de divulgação, plataforma, escolha da plataforma correta, as integrações entre os sistemas, mas, como você disse, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, o potencial de crescimento do setor ainda é imenso, né? Sim, isso é bastante interessante. E só tende a crescer nos próximos anos. Meu amigo, foi riquíssima essa explanação, meu caro. Quase um curso.
tá? Sinceramente. Obrigado, Henrique, pelo espaço. Acho que deixar aqui, então, algumas palavras finais aqui na Neomacro, né, que é a nossa empresa. Nós ajudamos outras empresas a superarem os desafios da digitalização, né? A gente transforma essas operações tradicionais em estratégias de comércio eletrônico eficientes e de alto desempenho. Se a sua empresa estiver buscando soluções personalizadas de e-commerce, integrações de sistemas, consultoria na parte de transformação digital e até estratégias para aumentar suas conversões, vocês podem entrar em contato com a gente, né? O nosso site é o www.neomacro.com e a gente vai deixar o link aí na descrição do episódio também. Beleza. Agora, se você gostou do episódio e acha que alguém irá gostar também, não deixe de compartilhar. Esse episódio está disponível no Spotify, no YouTube e em outras plataformas também. Deixe sua avaliação lá. Se você gostou, dê o seu joinha para nós. Compartilhe, ative o sininho se estiver no YouTube. Siga-nos no Instagram, nãocustapensar.podcast. Também envie-nos sugestões de assuntos que vocês gostariam de ver discutidos no canal. Nos veremos novamente no próximo episódio. Grande abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.